Na questão de hoje, nós vamos trabalhar mais uma vez termos essenciais. Ontem já fizemos uma questão relacionada e hoje eu resolvi dar continuidade a esse conteúdo. O primeiro grupo de questões que nós resolvemos nessas aulas diárias foi relacionado à matemática. Por agora, nós estamos dando alguma atenção a português, desde ontem. Na sequência, eu pretendo passar também algumas questões de raciocínio lógico. E nós vamos ficar alternando matemática, português e raciocínio lógico. Bem, mas vamos para a questão. Das orações, pede-se silêncio, a caverna anoitecia aos poucos, fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito classifica-se respectivamente como... Esta questão é interessante porque ela brinca também com a estrutura das frases e a utilização de alguns verbos que podem confundir o candidato pouco experiente. Por exemplo, nessa estrutura, pede-se silêncio, você tem o verbo na terceira pessoa do singular seguido da partícula se. E você pode ser levado a pensar que aqui nós temos um sujeito indeterminado, porque um dos casos de sujeito indeterminado é justamente esse, verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Vou colocar aqui do lado um vídeo que vocês podem consultar depois para se aprofundar nesse assunto. Contudo, para que de fato nós tenhamos um sujeito determinado, o verbo deve ser transitivo indireto ou verbo intransitivo. O verbo pedir, quem pede, pede algo, pede o quê? É verbo transitivo direto. Então, ele não entra nessa classificação do sujeito indeterminado. Esta estrutura, muito parecida com a estrutura de sujeito indeterminado, na verdade diz respeito à voz passiva sintética, pede-se silêncio, a qual pode ser reescrita como silêncio é pedido, e dessa forma fica mais fácil de perceber que há um sujeito presente. O que se pede ou o que é pedido? Silêncio. Portanto, essa frase tem um sujeito simples e determinado. Já na segunda oração, o verbo anoitecer também pode conduzir a uma interpretação errada. A caverna anoitecia aos poucos. Nós sabemos que, na presença de verbos que indicam fenômenos da natureza, em geral temos orações sem sujeito. Contudo, se o verbo for escrito fora do seu sentido usual, utilizando-se um sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado, a oração pode sim apresentar sujeito. E é justamente este o caso. Então, a ideia, ao se colocar esta oração, foi também, mais uma vez, tentar confundir o candidato na presença desse verbo, para que o candidato fosse levado a marcar como oração sem sujeito, mas não. Aqui nós temos o verbo anoitecer fora do seu sentido usual. Se a frase estivesse apenas escrita, anoitecia aos poucos, corretíssimo, oração sem sujeito. Mas aqui nós temos um sujeito que pratica essa ação de anoitecer. Naturalmente, aqui foi utilizado um recurso mais poético. Quem anoitecia ou o que anoitecia aos poucos? A caverna. Sujeito simples e determinado também. Já na última oração, aí sim, nós podemos marcar como uma oração sem sujeito. Fazia um calor tremendo naquela tarde. Portanto, nós temos, na sequência, sujeito simples, simples e oração sem sujeito ou sujeito inexistente. A alternativa é. Mais uma vez eu vou deixar a dica da playlist Português do Zero, em que há conteúdos relacionados à determinação do sujeito, tipos de predicado e também a classificação dos predicativos. Se vocês tiverem também, pessoal, dicas de questões que vocês gostariam que fossem resolvidas, de português, matemática ou raciocínio lógico, vocês podem deixar nos comentários que eu preparo uma resolução relacionada, tá bom? E é isso aí, se inscrevam no canal, até a próxima aula.